As imagens que tu acabou de ver no início do conteúdo causam revolta, evidentemente, não apenas pela truculência da Polícia Militar do Paraná, mas também porque o agredido é um ídolo do Internacional, campeão da Libertadores e do mundo em 2006, o Perdigão. A gente vai trazer alguns bastidores a respeito de tudo isso que aconteceu lá na Vila Capanema, em Curitiba, e a gente, claro, né, vai trazer também debate sobre movimentações de mercado do Inter, uns bastidores interessantes sobre Fabinho Soldado, Abel Braga e o Comitê de Futebol, o retorno do Comitê de Futebol ao vestiário colorado. Eu te peço que tu fique comigo até o final do vídeo, te peço também que tu deixe o teu like, te peço que tu deixe o teu compartilhamento, seja nos grupos, seja com os teus amigos colorados, nas suas redes sociais, pra gente entender um pouquinho o que está acontecendo no bastidor do Internacional. Sejam muito bem-vindos ao canal. Lembra sempre que tem vídeo pela manhã, vídeo à tarde e à noite a gente tem o Intervenção a partir das 8 horas, em que o Bolívar, o Glauco Paza, o Ale Dornelles e eu, Diego Brião, junto comigo, debatemos os principais assuntos do Internacional, te trazemos opiniões, bastidores, análises e tudo o que acontece, tanto no Beira-Rio, quanto no CT do Parque Gigante, quanto na Morada dos Quero-Queros, beleza? Bom, deixa eu falar para vocês primeiro o seguinte, o Comitê de Futebol está de volta. O que é o Comitê de Futebol? É um grupo que avalia contratações, possibilidades de mercado, ações dentro do planejamento do Inter na temporada e em cima desse planejamento, claro, vai lá e atesta com uma assinatura. Tá certo, tá certo, tá certo, ganha todo mundo, a todo mundo tem a mesma responsabilidade. E aí, com isso, o Inter tenta seguir o seu planejamento. A verdade é que quando chega o José Olavo Bisol e também o D'Alessandro, esse movimento, esse comitê de algumas pessoas, que eu vou trazer daqui a pouquinho quem são, ele acaba por conta justamente do vice-presidente, do Bisol, que meio que pede o comando da pasta exclusivo, né, que não precisaria de outros apoiadores ou não precisaria de outras convicções ou até análises, ele iria em cima do capa, ele iria em cima dos executivos e estava tudo bem, não precisaria de outras pessoas opinando, e também com o D'Alessandro em cima de algo, não sei se centralizador, mas algo mais girando em cima do seu cargo, né, de diretor geral aí basicamente do vestiário do Inter. Hoje ele é composto, o comitê, pelos conselhos de gestão, menos o Miguel Danino. Então fica o presidente Alessandro Barcelos, o Ivandro Morbach, o Latino, o Dalton Schmidt e o Vitor Grumberg. Esses 4, tá? Mais o Fabinho Soldado, mais o Abel Braga, mais o César Folli. Esses 7 integram o Comitê de Futebol. Por que eu tô falando sobre isso? Porque talvez esse comitê de futebol se explica a demora do Inter também para contratar, já existia esse comitê de futebol lá atrás em outras janelas, também explica talvez o fato de ser um pouquinho mais assertivo. Se a gente for olhar o Félix Torres, tem uma certa relevância e uma expectativa que a gente até pode ter em cima das atuações do início dele no Corinthians, em seleção equatoriana, o próprio Paulinho Paula, outros nomes como o Alejandro, agora o Vijagra e outras possibilidades de mercado. Eu vou falar sobre uma também, o Arthur Chaves, né, um jogador que está na Alemanha, um destro e um zagueiro destro. Então, esse contexto ele é importante para a gente entender as movimentações e o novo vestiário do Internacional. Aliás, o Fabinho e o Abel com grande protagonismo. Meio que abraçaram o vestiário, pegaram a chave e disseram, é meu aqui a parada. Claro que tem, né, os outros players, principalmente os políticos que permeiam o ambiente, que andam em volta, né, do departamento como um todo, né? Mas o Fabinho e o Abel são os grandes nomes dali. Aliás, eu vou bater nessa tecla, tá? Não se espantem se o Vitor Grumberg acabar saindo do conselho de gestão e indo para a vice-presidência de futebol. Porque existe um zoom muito grande de que ele, Vitor Grumberg, pode ser o novo candidato à presidência do Inter. Tá? E eu digo novo porque já houve, por exemplo, o nome do próprio José Olavo Bisol, o nome do Ivandro Morbach, do Latino. Então,
ele surge como uma terceira via, vamos dizer assim, um cara que tem bom relacionamento com a imprensa, em que a gente sabe de bastidor que fala bastante com identificados, com jornalistas que são das tradicionais, não tem vícios com a torcida, então daqui a pouco é um cara que pode sair. Tem uma rejeição, claro, né, dentro da situação pelo nome dele, e até dentro do próprio grupo político dele, que é o Convergência Colorada, mas isso aí a gente sabe que se supera ao longo aí da trajetória, ao longo da temporada. Guardem esse nome porque é a eleição agora no final de 2026. O Arthur Chaves, cara, um zagueiro destro de 24 anos, 1,88 m, e ele teve passagem pelo Avaí, depois foi para o futebol português, está na Alemanha neste momento. No Hoffenheim, inclusive. Só que ele está sem jogar lá. Desde setembro do ano passado, ele não faz uma atuação pela camisa do Hoffenheim. E aí, em cima disso, ele quer novas oportunidades. O clube alemão, ele pensa em transferi-lo dentro da Europa e pediu para o Inter aguardar questões envolvendo novidades com clubes dentro do velho mundo, ou então vamos dizer assim, um pedido do jogador para voltar para o Brasil. O Inter sondou o Hoffenheim uma possibilidade de empréstimo, justamente, né, para ele ter o ritmo de competição de novo, e em cima desse ritmo de competição, quem sabe fazer dinheiro para o próprio Hoffenheim. Está meio que fora dos planos do clube alemão nesse momento. Eu perguntei para algumas pessoas, eu confesso que eu não lembro dele, tá, no Avaí, e eu perguntei para algumas pessoas e me disseram o seguinte: cara, pelo lado direito, ele é um bom cabeceador, é um cara que tem bom passe, boa saída de bola, e como o Inter está jogando muito pelo lado direito na saída de bola, tanto que o Bruno Gomes está cotado para ser o lateral direito, seria um acréscimo para o Paulo Pesolano, que hoje tem provavelmente o Félix Torres e o Gabriel Mercado como jogadores titulares. E aí tendo, de repente, o Juninho, o Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio, para um segundo tempo aí, ou uma alternativa em meio a tudo isso. Não dá para esquecer também que tem o Pedro Cauã, o menino da base, e alguns jogadores aí que de repente podem vir a compor dentro, né, do planejamento do Inter, o grupo do Pesolano ao longo do ano, tá? Mas, cara, esse início do vídeo ali, né, das imagens do próprio Perdigão, né, que o próprio Perdigão divulgou na sua rede social, causam revolta, né, porque o campeão da Libertadores, né, do mundo com o Inter em 2006, ele foi atacado sem motivo na saída da Vila Capanema, depois de um jogo pelo Campeonato Paranaense entre São Joséense e Operário do Paraná. Segundo o próprio Perdigão, não houve nenhum motivo para a truculência da Polícia Militar. Tanto que o relato é o seguinte, que ele teria ido cumprimentar o policial e a partir disso veio, né, a truculência, cacetetes. A gente viu as imagens, inclusive, né, de diversos roxos, né, nas costas do Perdigão. Ele toma inclusive uma porrada de cacetete tirando, né, o copo que ele tinha, estava tomando alguma coisinha e tal. Então o que ele fala na nota é assim, ó: eu não fui violento, eu não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita. O Perdigão também destaca que essas atitudes, né, que são isoladas da Brigada Militar, acabam por manchar, né, a imagem de uma instituição que deveria proteger o cidadão, e informou que já está tomando as medidas cabíveis, né, inclusive para o responsável. A Polícia Militar do Paraná ainda não se manifestou. O Bolívar, meu parceiro do Intervenção, já entrou em contato com o Perdigão. A gente vai tentar colocar ele no ar hoje à noite, inclusive no Intervenção, para ele falar sobre o ocorrido. Repercutiu muito. Ele pediu, inclusive, que agora pela manhã, tal, durante o dia, ficasse curtindo a netinha, que está de aniversário, inclusive, nos últimos dias, tal, hoje, ontem, e que ele não esperava que ia tomar a proporção que tomou
né, quando ele divulga isso nas redes sociais. O Yarley, né, acabou botando um tweet de repúdio, o Kleber, Cletinho, outros jogadores, né, que atuaram com o Perdigão também falam, né, que é uma barbárie o que aconteceu e, claro, todo mundo espera que a Polícia Militar tome as atitudes cabíveis para punir esses servidores que, obviamente, né, não devem representar a totalidade da Polícia Paranaense. Se tu chegou até aqui, quero saber o que tu acha disso tudo, da questão do Arthur Chaves, quero saber o que tu acha da questão do comitê de futebol, quero saber a tua opinião aí, ou a tua indignação em cima das imagens também do Perdigão. Bota nos comentários, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Tamo junto, um forte abraço. Tchau!